Então, neste momento, temos a honra de receber Pascale Terra Beck, que é sócia da GTM Consultoria, especialista em execução comercial e experiência do cliente. Pascale é formada em publicidade pela Universidade de Brasília, com especializações em marketing, CX e MBA em gestão de experiência do cliente. Já inspirou milhares de pessoas em empresas como Coca-Cola, Boticário, Unimed, Porto Belo Shop, Coprel Telecom, entre outras. Com vocês, Pascale Terra Beck, com a palestra Foco no Cliente, Todo Mundo Vende. Legal, legal. Nossa, me senti celebridade agora, que isso aí, muito legal, muito legal. Obrigada pelo carinho, pela forma tão generosa de apresentação. Bom dia, pessoal! Bom dia! Eu fico sempre desejando que seja com energia, sabe? Porque as pessoas vão cansando, claro, né? A gente está aqui desde cedo, mas eu sabia que vocês teriam energia ainda para me escutar, para continuar assim super focados. Eu estava aqui na primeira parte da manhã e eu confesso que eu adorei. Falei já para... Estava falando com a Thaisa, com a Elimário, eu disse, olha, eu gostei muito de observar lá de trás o quanto o pessoal estava atento, interessado. A gente observa muito, sabe? A postura corporal das pessoas, ela dá sinais. E o que eu interpretei de vocês foi muito positivo. Gente realmente levando a sério esse assunto tão importante que é o planejamento estratégico, com boas participações, interferências, e o Rafa ia, chamava, e a pessoa não titubeava e falava. Adorei! Estão de parabéns, espero que continuem assim comigo agora, né? Mas vamos lá. Bom, pessoal, então vocês foram convidados à palestra que tem esse nome, Todo Mundo Vende. Eu vou me apresentar formalmente, eu conheço alguns de vocês, não vou dizer quem exatamente, que é capaz de eu esquecer alguém, mas vou me apresentar formalmente para aqueles que eu ainda não conheço. Eu me chamo Pascale Terra. O meu nome é meio difícil, eu sei, então eu deixo as pessoas terem um pouquinho mais de intimidade de me chamar pelo meu apelido, que é Paz. Paz é meu apelido de verdade, tá? Não é só para vocês, não. Então vocês podem me chamar de Paz e devem. Até evita bullying, porque muita gente, né? Mas é verdade, eu carrego isso há muito tempo. Eu não vou dizer quanto tempo. Mas enfim, as pessoas me encontram num aeroporto, numa rodoviária, ou ali no café mesmo, e vêm dizer, ai, Pasquale, adorei Pascolete e tal. Eu digo, nossa, que legal. Então é Paz. Paz é meu nome para vocês, fica bem mais fácil da gente se comunicar. Bom, pessoal, eu sou gaúcha de Porto Alegre, tchê, torço pro mesmo time que o Rafa, mas não vou falar de futebol aqui não, tá? Sabe como é que é, né? Ele entende mais do que eu. Mas, apesar de ser gaúcha de Porto Alegre, eu moro em Santa Catarina já há 15 anos, ali em Floripa, e sou publicitária de formação. Trabalhei anos com agência, depois enveredei para a área do marketing, fui gerente de marketing de várias empresas e de um lugar, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui. Eu estive à frente do marketing da Prefeitura de Gramado, uma cidade que busca excelência em tudo que desenvolve, em tudo que promove, em termos de eventos, novidades. Eu digo que foi uma bela escola por onde eu tive a oportunidade de passar. Eu também, como gerente de marketing, estive à frente de indústria, de empresas de serviço, e nos últimos 14 anos eu trabalho com consultoria de empresa, sou sócia da GTM, uma das sócias, claro, fico orgulhosa de ver o meu time todo aqui com vocês, parte dele pelo menos, né? E, enfim, nesses últimos 14 anos como consultora de empresa, muita sala de aula, muita palestra, muito treinamento, e sim, alguns projetos super estratégicos voltados, ora, à execução comercial e outros muito focados em CX, que é a experiência do cliente, que é aquilo que a gente vem também desenvolvendo bastante na GTM. Buenas, eu gosto sempre de mostrar que a gente tem uma série de clientes que, além da MHNet, a gente muito se orgulha, né? Clientes que você certamente conhece, marcas relevantes, conhecidas, não necessariamente do nosso segmento, e tudo bem. A gente acredita que sempre tem o que aprender com experiências que a gente teve nessas empresas que estão na tela. Então vocês vão ver que dentro da minha metodologia, do nosso bate-papo, eu hei de trazer exemplos, cases, situações e histórias que aconteceram nessas empresas que estão na tela. A gente traz para sustentar um conceito, para ilustrar, para tornar mais interessante o nosso bate-papo aqui. Combinado? Muito bem, ainda que eu saiba, né, que a realidade de cada segmento tem as suas peculiaridades, as suas diferenças. Bom, pessoal, eu adoro quando a gente tem turmas não muito grandes como essas e onde eu tenho a oportunidade de perguntar o nome das pessoas. Ai, eu adoro isso. Isso cria conexão. É muito bom saber quanto tempo de empresa tu tem, você está à frente de que área, né? É gerente do quê, de quando, enfim. Aqui não faz sentido, né? Vai levar muito tempo.
Mas eu queria só fazer um test drive e saber se eu estou com a informação correta. A gente tem aqui uma turma onde, na sua totalidade, são todos líderes, correto? A gente tem diretoria, nós temos gestores de unidade, nós temos gerentes regionais, nós temos gerentes das mais diversas áreas administrativas. É certo isso? A gente, não sei se tem algum vendedor aqui. Ok. Sempre que eu faço essa pergunta, eu quase passo mal. Não sei se tem algum copo d'água ali, mas enfim, eu faço de propósito. Eu hei de fazer a mesma pergunta no final e eu espero que a receptividade e a reação de vocês seja completamente diferente. Eu tive 2 levantando a mão. Ufa, salvaram a pátria. Quando eu perguntar no final se temos vendedores aqui, digamos assim, nada mais justo com esse nome de palestra, eu espero que todo mundo levante não 1, mas 2 braços com bastante vontade, porque eu acredito piamente que todo mundo é vendedor e eu espero que vocês também saiam daqui com essa crença. Combinado? Ai, Pascale, calma. Ok, pior é que estava filmando, né? Mas ok, 2 salvaram a pátria. Muito bem, pessoal. Continuando, eu gostaria de dizer que eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo com uma reflexão. Uma reflexão onde muito do que Rafael trouxe aqui, Pereira, o próprio Rogério e até o Walter já falaram direto ou indiretamente dessa parte inicial. Mas é importante a gente estar reforçando alguns aspectos que a gente olha para fora antes de olhar para dentro. Fechou? Eu falo meio rápido, isso é método, tá? Mas se estiver rápido demais e vocês não estiverem pegando, aí atrás, levanta a mão que eu dou uma rebobinada. Isso é para vocês não dormir. Eu vou testando, vou vendo se vocês estão me acompanhando, se estão no mesmo ritmo. Mas se estiver muito rápido, diz paz. Volta que eu não entendi. Fechou? Então vem comigo, bora começar com essa reflexão. A gente já viu aqui que estamos todos nós inseridos dentro de um contexto. Um contexto altamente competitivo, a gente sabe disso, mas onde a palavra de ordem não tem outra melhor, pessoal, para representar esse mundão que a gente está inserido hoje. E essa palavra é mudança. Mudança de todos os tipos e formatos, pá. Sim. Muda o jeito de comprar, de vender, de negociar, muda o jeito de se comunicar com o cliente, para muitos muda o jeito de trabalhar, muda o jeito de estudar, e mudança é bom. Mudança, Thaís, o bom disso é que tira a gente da zona de conforto. E aqui eu queria a primeira reflexão da gente enquanto líderes. Hoje em dia, século XXI, independente da empresa, se o profissional não for adaptável à mudança, flexível, ele certamente vai ter problemas. Eu preciso ser alguém aberto a aprender coisa nova, a querer estar disposto a entender o que a empresa espera de mim, nem que para isso eu precise promover mudanças naquilo que eu estou tão acostumado a fazer. O contrário disso é o cara meio freio de mão puxado, que começa, né? Ai, meu Deus, agora mudou a política. Ai, meu Deus, mudou a tabela. Ah, meu Deus, mudou o sistema. Eu costumo dizer que quem fica tempo demasiado reclamando da mudança já podia estar aprendendo. Primeira reflexão. Profissional século XXI, adaptável à mudança, é condição sine qua non de sucesso na Meganet ou em qualquer outra empresa. A gente está falando de mudança, claro que muitas delas são provocadas ou impulsionadas pelo que a gente chama de transformação digital. Esse termo já tão em voga, né, pessoal, que parece modismo, mas não é. É o que a gente está vivendo, essa tal transformação digital que afeta a vida de todo mundo. Eu acho bárbaro quando a gente vê a nossa capacidade de se familiarizar com coisas que pareciam estranhas. De repente, tá todo mundo falando de IA, de ChatGPT, de chatbot, indústria 4.0, automação de processo, robô. Meu Deus, tem criança que fala disso com propriedade. Eu adoro essa nossa capacidade de evoluir. E no segmento de vocês, essa evolução é ainda mais gritante quando a gente olha o que era uma internet de escada e a gente vê hoje fibra, alta velocidade. É muito legal a gente ver como as coisas evoluem e a gente acompanha. Tudo isso, pessoal, e já foi dito aqui, muitas das mudanças, elas, claro, a gente vê pelo lado positivo. Elas são para melhor em vários aspectos. Eu ganho produtividade, eu ganho escala, eu consigo ter mais controle, ótimo. Mas mais uma reflexão importante quando o assunto é atendimento ao cliente. Se eu não tiver equilíbrio do que está na tela, é um conceito meio estranho para alguns e outros já sabem. Se eu não tiver equilíbrio, Thaisa, entre o high-tech e high-touch, eu corro grave risco de me afastar do cliente, de esfriar a relação, de não criar conexão e de não conseguir diferenciação através do serviço. Vamos traduzir de uma maneira mais didática. O high-tech é tudo que a gente pode usufruir de tecnologia, de evolução,
para facilitar processos, para ampliar os canais de comunicação e está tudo certo. Mas se eu não cuidar do touch, é muito comum, e eu vivencio isso a cada dia nas empresas, a gente fica achando que tudo bem se comunicar pelo Zap, e era isso, manda lá um card e está resolvido. E aí, para que investir no touch, né, se a informação já chegou? Quando a gente fala ao telefone, fala com alguém de uma central que não quer falar contigo, que quer te despachar para o WhatsApp e te mandar PDFs e PDFs, e eu não estou falando de MegaNet dos meus exemplos positivos ou negativos, eu estou falando de empresas no geral. Quando a gente faz isso, a gente está olhando o tech e não está olhando o touch. E isso cobra um preço altíssimo, quando o assunto é busca de diferenciação pelo serviço, encantamento do cliente e tudo mais, que já se falou antes de mim aqui. O pessoal tem uma frase que diz assim, os robôs estão cada vez mais humanizados. E é verdade, quem está próximo de indústria sabe. A gente não vai na contramão e começar a robotizar o atendimento do ser humano, que é quem tem justamente a condição de ter olho no olho, de se importar, de fazer a diferença pelo cliente. Então é muito importante a gente entender até onde eu estou usando a tecnologia a meu favor, facilitando processos e não esfriando necessariamente a relação. Isso pode ser dentro de casa, tá? Onde a gente às vezes está no mesmo setor, falando pelo Zap, por e-mail, pelo Teams, e não levanta o traseiro para conversar e dizer, olha só, vamos tentar resolver junto o problema daquele cliente? Ai, tão mais fácil. A comunicação vai fluir melhor, vai ter menos ruídos, mas é quando o tech está ganhando do touch e eu não estou dando importância a olhar para o meu colega ou telefonar que seja para resolver algo que nesse momento é desafio dos dois. A gente falou antes que muitas das mudanças impactam no comportamento daquele que a gente reconhece como cliente, não só no consumidor, mas no cliente como um todo. Pode ser uma empresa, pode ser um cliente PJ, não interessa aqui. Aquele que a gente reconhece como cliente, independente de ser pessoa física ou jurídica, ele também sofre todo esse conjunto de mudanças que transformam o comportamento dele e tem várias nuances. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que está mais fácil ou mais difícil garantir a satisfação dos clientes hoje em dia? Mais difícil? Não, Thaís, a gente não tem um time de pessoas pessimistas, não. Eles são realistas e bem informados. Tá extremamente mais difícil. Existem os porquês. Vocês vão me ajudar a construir? Tá mais difícil porque o nosso cliente está muito mais bem informado, com certeza, muitas vezes batendo de frente, mostrando que sabe mais que vocês. Também está mais difícil porque esse cliente está mais exigente, gostei, mais bem informado, mais exigente. Que mais, gente? Opa, assediado por várias marcas, a gente não está sozinho nessa, ele tem várias opções, ele compara, te testa, não vai baixar o preço, não tem desconto, vai cobrar a multa, é isso? Eu tenho quem não faça, e por aí vai. Mais bem informado, mais exigente, mais assediado, mas não podia faltar. Mais ansioso, né? Eu quero tudo para ontem. Eu quero resolver. Se oscilou a internet, se eu fiquei meia horinha sem conexão, parece que tem que chamar o SAMU. É um desespero, é uma ansiedade de solução que a gente fica, meu Deus, será que é porque parou a série na metade, não conseguiu assistir o filme ou perdeu uma aula? Mas o nível de ansiedade e de falta de paciência e tolerância é mais um elemento, mais um ingrediente para tornar, no mínimo, mais desafiadora a nossa busca de satisfação do cliente. E eu vou além. O cliente hoje também, e foi dito aqui em algum momento, ele tem o afã de dar opinião, de ter voz. E aí ele vai dar opinião, vocês acham que encontra mais tempo para falar de experiências positivas ou negativas com as marcas? Através de Reclame Aqui, de Google, de Anatel, ou seja qual for a rede social. A gente acha tempo para o negativo, sempre acha, porque é uma forma da gente minimizar a dor, é uma forma da gente se sentir melhor, espraiar, compartilhar e ver que tu também sofreu com essa empresa, tu também teve essa experiência. Quando a experiência é positiva, é como se a gente não achasse tempo para contar, para agradecer. É como se não fosse nada mais do que obrigação. Esse conjunto todo, pessoal, de características sustenta o que vocês falaram. Está no mínimo mais difícil ou mais desafiador buscar a satisfação do cliente, quiçá fidelizar. Mais difícil ainda. Muito bem, Pascal, e a gente sabe que hoje em dia existe uma palavra que
está muito em voga, a gente diz, vivemos a era do empoderamento do cliente, por conta de todas as características que a Pascale está trazendo. E aqui eu queria mais uma reflexão importante. Se é verdade que o cliente está tão mais empoderado, a gente pode ter já uma conclusão direta e objetiva de que internamente eu preciso que o meu time, eu preciso que os meus colaboradores também estejam mais capacitados, mais qualificados, mais empoderados, mais preparados, enfim, com uma postura diferente perante esse cenário, no mínimo, desafiador. Vocês viram que eu não botei lá na tela equipe comercial. Eu não botei que os nossos vendedores precisam estar mais capacitados, qualificados, preparados, empoderados. Não, 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 não. A Pascale colocou os colaboradores. Por que será? Porque o time comercial não vai sozinho conquistar as metas que a gente quer. Eu tenho plena consciência disso, e essa não é da minha experiência na MHNet, mas em todas as empresas onde eu tenho oportunidade de aprender, de estabelecer trocas. A gente precisa de um time completo, de uma força-tarefa para que realmente o resultado aconteça. Mais do que isso, eu preciso que os meus colaboradores, de todas as áreas, pessoal, sem exceção, tenham o que a gente chama de mindset de vendedor. Como assim, Paz? Me traduz. É isso mesmo. Eu preciso de RH vendedor, eu preciso de engenharia vendedora, eu preciso de controladoria vendedora, eu preciso de saque vendedor, eu preciso de financeiro vendedor, eu preciso de tudo que área com mindset vendedor. Não quer dizer que a gente precisa dominar produto, sair a vender? Não necessariamente. Mas é muito diferente a postura de um time, de uma área vendedora, do que uma que age no extremo oposto. Se eu tenho mindset vendedor na minha área, eu tenho foco em resultado. Se eu tenho mindset vendedor na minha área, eu me preocupo não só com os indicadores da minha área, do meu mundo, mas os indicadores da empresa como um todo. Eu me incomodo com o churn. Eu me incomodo, por exemplo, se o NPS está ruim, ou se o CSAT está lá embaixo, ou se teve uma reclamação que eu vi lá no Instagram e eu não gostei e me fez mal. O mindset vendedor é muito de atitude, de postura, visão de mercado, sim, entendimento do perfil de cliente, das dores do cliente, mas é mais do que isso, galera. Se o meu time é feito de vendedores, e aí eu repito, pode ser o RH, engenharia, controladoria, não interessa, qualquer área, com certeza no dia a dia eles se sentem bem em colaborar, em ajudar, em viabilizar e não ser barreira para aquilo que a gente precisa da área com relação a um cliente, com relação a um retorno, a uma proposta, a um orçamento. Eu adoro ver áreas que parece que, meu Deus do céu, ó, para tudo, comercial está precisando, corre com orçamento, corre com a resposta, tem viabilidade ou não tem, temos infraestrutura ou não tem, dá para fazer ou não, corre. Eu adoro isso. E eu não estou falando, de novo, só da MHNet, porque eu pouco convivi nos bastidores ali com vocês. Mas me incomoda o oposto, Edmara. Me incomoda muito quando a gente entende que uma outra área me solicita, ou principalmente comercial, que está lá na ponta, tentando vender, trazer cliente, não deixar essa máquina parar. Me incomoda quando a gente tem sinais de... eu lido muito com representante comercial. Representante comercial, às vezes o cara tem alta performance e está lá se matando para trazer negócio, para fechar pedido. E internamente ele tem fama de chato. Esses chatos que já estão pedindo, esses caras querendo esse orçamento para ontem, já querem informação lá, se o produto foi embarcado, se não foi embarcado. Desculpa, eles não são chatos, eles estão tentando informação para viabilizar um negócio para vender. Quando a minha área entende que aquela informação, aquele sim, aquele retorno ajuda a fechar negócio e a vender, a minha área está com sinais de vendedor. Mas quando a minha área, pelo contrário, acha que os outros atrapalham, ou principalmente o comercial tem, meu Deus, uma ansiedade, uma velocidade que é o que o mercado exige. É isso. Time. Não adianta a gente ser competente no que faz e perder o time. A gente sabe que lá fora, às vezes, é uma questão de chegar antes, de ter a resposta antes, de apresentar antes esse orçamento, esse projeto, seja o que for. E aí eu posso estar falando, no caso de vocês, de um cliente que vai na loja, posso estar falando de uma licitação com a prefeitura, tanto faz. Eu preciso de setores que ajudem a vender. Simples assim. Eu tive um chefe meio faca na bota. Às vezes eu achava ele meio grosseiro, mas sabe como é, né? Tem coisa que a gente grava para sempre. E ele dizia assim, Pascale,
Tu só precisa de 2 tipos de profissionais numa empresa. Quem vende e quem ajuda a vender. Simples assim. A primeira vez que ele me falou isso, eu disse, ai, que horror. Mas com o tempo a gente vai ganhando maturidade e vendo que a realidade é essa. Ou eu vendo e sou da área comercial, sou do marketing, tenho que trazer cliente, manter cliente, porque senão não existe empresa sem cliente. Ou eu sou de todas as áreas tão importantes quanto comercial, mas que ajudam a vender. Com postura, com agilidade, com entrega, com facilitação e não criando barreira, atrapalhando ou reclamando ou achando, enfim, coisas que podem eventualmente passar pelo dia a dia de uma área que não está lá no meio do fogo cruzado, porque eu vejo como guerra, tá? Eu acompanho representante comercial praticamente toda semana. E não é simples quando a gente fala em vender, conquistar cliente em meio a tanta concorrência e tanta similaridade entre produtos e serviços. É guerra. E a gente precisa de gente dentro, back-office, tão vendedor quanto. Tem uma frase que eu adoro que diz assim, pessoal, empresa vencedora é empresa vendedora. E empresa vendedora, claro, é onde todo mundo vende. Simples assim. Mas para evitar interpretações equivocadas ou falta de explicação no detalhe, o que eu fiz? Eu transformei esse nosso conceito de todo mundo vende em alguns detalhes. Eu coloquei 5 premissas que sustentam esse conceito que eu estou trazendo, de todo mundo vende, 5 premissas ou 5 recomendações, passos, para facilitar o entendimento de vocês. E para a gente sair daqui com a certeza, se o meu setor, o meu time ou eu mesmo, estou próximo ou distante disso que a Paz está dizendo, que é o que precisa nas empresas, é o que precisa na MHNet. É legal que vocês façam essa análise crítica, que não fique simplesmente, sabe, com aquele olhar blasé, como se não fosse para mim. É para todo mundo. Mesmo que a gente faça uma análise e chegue à conclusão. Já faço isso. Faço até mais. Show de bola. Mas não deixem de fazer isso. É um sinal de humildade e de maturidade. A gente poder ouvir, a gente saber que a gente já é muito bom no que a gente faz, mas que tem espaço para melhoria se eu estiver disposto a ouvir, entender, analisar criticamente e chegar às minhas conclusões. Então vem comigo, não sai daí, que é bem importante. Olha lá, 5 premissas que sustentam o conceito do todo mundo vende. Primeiro, contrate certo. Começa ali. Desculpa o excesso de sinceridade aqui. Contrata gente que acredita que atendimento de excelência faz diferença, gente que respeita cliente. Contrata gente com fit cultural com a tua empresa. Porque depois, o desgaste com as contratações erradas, vocês sabem que isso é custo. Isso às vezes impacta no ambiente, no clima. Contratar gente que, como disse o Rafa, né, faz gol contra ou sabota. Cara, tá, Paz, mas o que tu quer dizer com isso? Nem tudo a gente sabe numa entrevista, eu sei. Nem tudo a gente sabe. Mas a gente pode evoluir, sim, no formato de uma entrevista, na aplicação de teste, na busca de referência. A gente precisa dar devida atenção ao momento de recrutamento e seleção, porque ali começa gente vendedora vindo para minha empresa ou não. Porque depois mudar... Haja treinamento, lavagem cerebral. Eu não vou dizer que é impossível, né? Porque eu sou uma pessoa otimista. Mas é muito maior o desgaste. E eu queria lembrar que eu acho muito legal quando a gente tem, já no início, uma integração, um onboarding, onde essa pessoa recém-contratada, independente do nível hierárquico, ela entra e ela chega em casa no primeiro dia já dizendo: nossa, pai, mãe, marido, tu não tem noção. Essa empresa, cara, eles são doidos. Eu fui contratado para engenharia, os caras falaram que eu sou vendedor. Isso aí, a gente cria cultura assim. Olha, os caras lá ficaram 2 horas falando de atendimento, de cortesia, de empatia. É isso! Ele tem que voltar para casa e dizer: eles levam muito a sério. A minha integração demorou horas, dias. Não ficaram só falando de questões institucionais, falando de benefício. Não. Eles disseram que o que se espera de mim é que eu seja vendedor, sendo que eu estou sendo contratado. Eu não estou entendendo direito, mas eu acho que com o tempo, entende que começa já no primeiro dia. Isso é muito importante. A gente vai disseminando essa cultura e se falou aqui, inclusive entre os objetivos estratégicos, de marca empregadora, de ser atrativa. Isso é muito legal, que o mercado reconheça. Para trabalhar lá, você tem que ser vendedor, cara. Se tu não for, sei não se vai dar certo.
Essa é só a primeira premissa, mas ela é bem importante porque é o início da nossa jornada dentro da empresa. Segunda premissa, galera, o cliente é de todos. Eu, como líder, tenho que fazer a minha equipe entender isso sempre. O cliente não é do comercial, desculpa. O cliente não é do corporativo. O cliente não é do Cláudio, não é do Rodrigo, o cliente não é do Wagner. O cliente é de todos. E isso não é uma frase bonita de efeito para botar na parede. O cliente é de todos significa que se chegou na minha área determinada demanda e que a gente tem que resolver, se eu líder, esse cliente da loja tal lá de Sorocaba, eita coisa. Não, líder, desculpa, você não podia nem falar isso. O cliente é da MHNet, está com a gente vai ajudar a resolver. Para o cara não falar mal, ou para a gente não perder, ou seja o que for. Esse cliente é daquele povo lá que faz licitação, coisa chata. Não, desculpa. O cliente é nosso, cara. E é nas palavras que a gente vai disseminando uma cultura pró-cliente ou o contrário. Entende que são em pequenos hábitos? Se o meu gestor, no dia a dia, cria esse ambiente onde, isso é um pedido daquela área lá, são os maus. Ou esse cliente é dos caras lá. Não, é nosso. E agora tá com a gente aqui, passar o bastão. A gente precisa devolver com a solução, com a alternativa ou com a rapidez necessária. O cliente é de todos é a premissa básica para que o meu time entenda que a gente também vende aqui, independente da área. Eu lembro de uma frase, eu acho que eu sou mais velha que a maioria de vocês. Na década de 80, o então fundador do Walmart tinha uma frase que virou célebre. E ele, o Sam Walton, ele dizia assim, só existe um chefe, o cliente. Ele é o verdadeiro patrão. Essa frase parece meio demodê, mas ela faz todo sentido hoje em dia. Sim, o real chefe de todos é o cliente. E ele tem uma capacidade única, dizia Sam Walton, de demitir todo mundo se ele quiser. Da tia da faxina ao Patrick. Se ele quiser, sim. É só ele deixar de comprar e falar mal, levar os amigos. É muito sério. Ele que manda. Eu trabalho para ele. Cliente sempre vai ser alguém responsável pela minha dedicação, pelo meu servir mesmo. Esses dias me perguntaram numa palestra, mas é sempre dizer sim? Claro que não, o cliente nem sempre tem razão. Mas o ato de explicar ou não também faz parte, né? Dessa busca de encantamento que a gente fala. Ele é o verdadeiro patrão, a gente deveria entender isso e disseminar nas equipes. Cliente é o chefe de todo mundo. Bom, pessoal, tem mais uma premissa importante. Eu sei que a MHNet já está muito avançada nessa questão de mapeamento da jornada do cliente. Por quê, Paz? Se eu realmente quero promover essa mudança significativa numa prestação de serviço, num atendimento e tendo um time vendedor, eu preciso mapear a jornada no detalhe mesmo. Uma análise cirúrgica de cada ponto de contato do cliente com a gente. Porque tem empresas, e aí eu não estou falando de vocês, que a gente dá uma super ênfase na área comercial. E treina vendedor, e treina vendedor, e treina vendedor. Maravilha, adoro treinar vendedor e acho que precisa mesmo. Mas esquece de outros pontos de contato e às vezes o problema maior não está ali na hora do contato do vendedor com o cliente. A gente diz que o nosso cliente ele tem uma jornada, né? Desde o momento em que ele busca informação, em que ele vai em site, rede social, fala com os amigos, grupo de WhatsApp, até o momento em que ele fecha contrato. E que ele pode manter, ou pode cancelar, ou fazer um upgrade. Muito bem, isso todo mundo sabe. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte. Ao longo dessa jornada, nós, pessoas, temos a responsabilidade de fazer com que cada ponto de contato gere experiência positiva. Sempre. No mínimo positivo. O contrário também é verdadeiro. Alguns pontos de contato podem, nesse momento que a gente está aqui, podem estar gerando uma experiência negativa. O tempo inteiro a gente está correndo risco de interações bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Tá, Paz, entendi. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. Se um ponto de contato da jornada fizer um atendimento meia boca, mais ou menos, esse mísero um ponto de contato tem o poder de, daqui a pouco, comprometer a experiência da jornada como um todo ou não? O que vocês acham? Sim? Não está meio exagerado isso, gente? Um pontinho de contato. Só um, gente. Não? Que bom que vocês pensam como eu. Um mísero ponto de contato tem um poder destrutivo. Tá
a jornada como um todo. Mesmo que para nós pareça algo singelo. Não, mas eu nem sabia que tinha essa participação. Acontece. E eu vou dar exemplos reais, tentando não citar os nomes, porque está sendo filmado. Mas uma parte do meu trabalho se chama cliente oculto. Você sabe o que é isso? Bem-vindos, então. A gente fez muito cliente oculto com as lojas que alguns de vocês estão à frente. Não é o momento de eu estar apresentando o resultado, mas alguns spoilers eu vou dar aqui, porque eu não me aguento. Mas tudo bem, vamos lá. Pessoal, volta. Quando a Pascal é contratada para cliente oculto, eu sou aquela falsa cliente que vai ser atendida no restaurante, numa farmácia, pode ser num colégio, pode ser numa loja de roupa, perfume, seja o que for. Ou, por que não, numa loja da MHNet. A gente vai como falsa cliente, vocês devem saber disso, para testar o atendimento, saber a quantas anda o atendimento daqueles que, naquele momento, representam a empresa. Tem uma história que me marcou muito, né? Muitas histórias marcam, algumas eu filtro para não contar, mas vamos lá. Certa feita, eu fui contratada para fazer cliente oculto em muitas farmácias de uma rede para quem a gente trabalhou durante anos. Acho até que vocês viram a marca lá, mas eu não vou citar no vídeo. Pode ser comprometedor. Bom, muitas dessas lojas recebiam nota alta, sim, o pessoal passava por treinamento, mas lembra o que eu falei antes? O negativo marca mais. Estava a Pascal em Porto Alegre, numa rua chamada 24 de Outubro, uma rua famosa, e essa farmácia grande, imponente. E aí eu comecei meu cliente oculto, olhando cada ponto da jornada. Comecei pela porta. Eis que vem um segurança, bonitão, bem vestido, bem apessoado, dizendo bom dia. Fique tranquila, seu carro estará bem cuidado. Já fui lá eu pro meu check. Nota 10 no primeiro ponto de contato. Minha experiência começou bem. E aí eu entro na farmácia e logo tenho conexão com uma moça que se intitula consultora de beleza. Ela fala de produtos para o cabelo, maquiagem, com um sorriso no rosto, com tamanho, jeito consultivo, que eu até separei umas coisinhas, gurias. Não deu para resistir. Segundo ponto de contato na farmácia, check. Experiência positiva. Aí eu vou para o terceiro ponto de contato, é o balcão. Balcão do farmacêutico. Eu finjo que estou com uma enxaqueca, o que é bem normal, porque eu tenho bastante. Alguém vem, faz sondagem, tenta entender os porquês, fala de 2, 3 medicamentos para que veja qual o melhor para o meu perfil. Me oferece até um copinho d'água, eu já finjo que tomo. Terceiro ponto de contato na farmácia, check, positivo. E a gente está quase terminando com aquela jornada super bacana de nota 10. E eu vou para o quarto e último ponto de contato. Qual vocês acham que é? Nossa, vocês já foram em farmácia. Muito bem. Lá vou eu para o meu quarto e último ponto de contato, esperando dar uma nota 10. A moça do caixa, acho que não estava num bom dia. Não sei. O semblante não era legal. Ela olha para mim com um olhar do tipo, ai que saco, e diz assim, próximo! Eu olho, uau, acho que sou eu, mas vamos lá. Oi, tudo bem? Bom dia e boa tarde, não precisa. Vamos combinar que é perda de tempo, né? Pra quê? Pra quê? Tipo, já comprou, não esquece. Aí ela vem, próximo! CPF. Nossa senhora, aquilo ia me fazendo mal. Tem carteirinha da... Posso falar o nome, né? Eu dizia, não tenho carteirinha. Vai pagar como? No cartão. E a gente tinha uma tática, a gente treinava elas para que, à medida que o cartão não passa, que elas fossem educadas, que fossem com tom de voz mais baixo para dizer assim, como seu nome? Vitor, não me leve a mal, deve ser problema na minha maquininha, mas o cartão não passou. Tem outra forma de pagamento? Elas eram treinadas para isso. Aí eu dei o cartão e a menina, em alto e bom tom, já com a fila se formando, diz, não aprovado. Oi. Eu não sei se vocês já passaram por isso. É muito constrangedor. Eu já passei várias vezes. A gente fica sem graça, né? E aí eu disse, tu podia tentar de novo, por favor? E ela tentou e disse, não autorizado. Muito obrigada. Eu paguei no dinheiro, porque eu tinha que levar a mercadoria, já tinha até tomado o negócio lá, e eu fui embora. Último ponto da jornada acabou me impedindo de dar a nota que eu queria, e aí eu pergunto para vocês, sempre, isso já faz uns 5 anos, sempre que eu passo na frente daquela farmácia, vocês acham que eu lembro da consultora de beleza, do farmacêutico ou da broaca do caixa? Quem? O negativo é mais forte, galera. Sempre vocês podem fazer um excelente trabalho inicial. Se quem vem depois, pode ser um instalador, pode ser o gerente, não interessa, pode ser o financeiro. Quem vem depois tem a capacidade destrutiva de tudo que foi bom antes. Então, se a gente não entender que cada ponto de contato da jornada tem alguém
que deveria honrar a camisa, defender a empresa e gerar uma experiência positiva enquanto a gente não tiver isso. É risco todo santo dia. E a gente fica rezando. Ai, meu Deus, tomara que o instalador faça direito. Oh, tomara que quando ela falar com fulano lá da empresa, da área tal, que seja bom. A gente fica inseguro. E isso não é legal. A gente tem que confiar. Tem que dizer, fala com fulano, ou o instalador vai na tua casa, a senhora vai ver o que é MegaNet. A gente é diferente. Até nisso. Quando a gente tem essa certeza, a gente começa a se dar conta que tratar bem, atender bem, virou diferencial competitivo. A gente fala com segurança e não fica assim, ai, será que eu falo, gente? Por quê? Porque eu não sei se o outro vai fazer. Isso é bem complicado, gera uma insegurança que não é legal para a forma como a gente se posiciona e fala da empresa. Tem mais exemplos, acreditem se quiser. Esses tempos eu acompanhando um representante comercial de agronegócio. Gente, nada a ver com a gente aqui, mas no campo tem internet, né? Vocês sabem disso. Então, vale o exemplo. Estou eu com um representante comercial de uma empresa que é uma sementeira, uma das mais famosas do Rio Grande do Sul, que a gente muito se orgulha de trabalhar. Tava ele todo uniformizado, bonito, seguro, e a gente chegando lá numa propriedade rural para dar porteira para dentro, conversar com o seu Zé e fechar negócio. E eu mal chego, vem o tal do seu Zé recebendo a gente de uma maneira ríspida. O vendedor não entendeu nada. Ele diz assim, não vou querer nada de vocês. Como assim, seu Zé, nosso cliente é um tempão? E eu tenho aqui ó, produto, preço e tal. Ele, não quero mais comprar de vocês. Por quê? Porque tem um motorista entregador, eu já pedi, ele não me ouviu. Ele vem aqui acelerando, meus cachorros se assustam, ele destruiu já a horta da minha mulher, não quero mais. Como assim? É só o motorista? É. Para tu ver que o ponto de contato, o motorista também tem poder. Todos os pontos de contato têm poder e a gente deveria olhar para eles de forma cirúrgica, detalhada, com lupa, porque senão a gente começa a correr risco de ganha o cliente por um lado, perde pelo outro. Ai, massageia aqui, agora tenta reverter ali. Complicado. Último exemplo, onde, só para a gente ver como a jornada do cliente é complexa. A gente acha que domina, mas, meu Deus, são tantas interações, tantos pontos de fricção para a gente melhorar. Um outro exemplo foi com uma empresa de móveis planejados, que eu também não posso dizer o nome, mas eu acho que vocês já viram na tela. A gente fez, há uns anos atrás, uma pesquisa muito graúda para ver naquele ano o nível de satisfação dos clientes. Uma espécie de NPS, mas um pouquinho mais robusto. E, para nossa surpresa, mais de 50% daqueles clientes que foram acessados por conta da pesquisa disseram: não tenho interesse, obrigada, não tenho interesse em fazer um novo contrato, um novo negócio, não indico. Como assim? 55% dos clientes acessados naquele momento não queriam uma nova experiência com essa empresa de móveis planejados. Onde vocês acham que morava o grande motivo da experiência ruim, da não indicação? Em qual ponto de contato? Será que era o MDF, que era vagabundo? Não, altíssima qualidade. Será que o projeto da cozinha, da casa, era feio? Não. Maravilhoso, digno de premiação. Qual que era o ponto de contato, pessoal? Quem falou montagem, acho que já trabalhou de montador. Não é possível. Galera, montadores eram o ponto de contato nevrálgico responsável por tantas manifestações negativas do cliente. Na época, se entendeu da seguinte maneira, Thaisa. Bom, chama esses montadores, então, e vamos substituir, vamos demitir todo mundo. Eu disse, não, só um pouquinho, eu não vou assinar esse negócio, não. Montadores fazem parte do ponto de contato que está gerando experiência negativa? Traz para o jogo. Quando a gente deu atenção para eles? Quando a gente botou em sala de aula? Quando a gente ensinou? Quando a gente capacitou? Quando a gente disse para eles o que é certo e errado na hora que pisa na residência do cliente? Mas tem que ter bom senso. Não confiem no bom senso. Tem que manualizar, tem que ensinar. Para resumir a ópera, porque é algo que me deu muito orgulho. Mais de 80 montadores numa sala de aula sendo treinados pela primeira vez, cara, numa empresa de marca forte e conhecida. Treinados no detalhe. A gente trabalhou a autoestima deles. Vocês não têm noção. Até os feios ficaram bonitos. Mas é verdade, botamos um uniforme branco. Os caras passaram a entrar nas residências assim. E aí, tudo bem? Vim instalar a cozinha. Gente,
É diferente, antes eles eram os peão, coitado, que ninguém olhava e que ainda exigia que usassem propé, que não tocasse a mão suja na parede, que limpasse com vassourinha o resto do... Ah, por favor, reciprocidade. A gente exige, mas a gente estende a mão, ajuda, ensina, e é isso que a gente fez. Jornada do cliente. Está dentro desse escopo de necessidades que a gente, se fechar os olhos, a gente não consegue lá nosso primeiro ponto inicial. Tem um time de vendedores, um time com foco no cliente, que é o que vem agora. Olha só, acompanha comigo aqui. Quando a gente fala de experiência do cliente, eu só queria lembrar um ponto que eu não quero deixar passar. Tem gente que já me disse assim, esse papo de experiência do cliente de CX é modismo. Não é? Bom, se for, pode ser uma moda que veio para ficar, né? Tem umas que se perpetuam. Mas eu queria lembrar que quando a gente olha para a experiência do cliente com atenção, com afinco e com predisposição de promover mudanças, tem vantagem real para a empresa. A gente tem cliente mais fiel, mais leal. A gente depende menos de preço. A gente melhora imagem e reputação. Tudo isso é verdade. E tem uma pesquisa recente que eu quis trazer para vocês. Eu sempre acompanho as pesquisas do Boston Consulting Group. Na última, eles apontaram que empresas líderes em Customer Experience, que é a experiência do cliente, crescem, olha lá, 190% mais que a média do segmento em que atuam. Lucro de acionistas e satisfação dos clientes também aumentam. Não é opinião da Pascale, é dado, é evidência. Não tem como a gente ter crescimento exponencial sustentável sem olhar para a experiência do cliente. Todo o restante são tentativas frustradas e que a conta vem. Essa pesquisa, todo ano eles mostram, né, muda um pouquinho o percentual, mas ele é sempre gritante aos olhos, quando a gente fala de 190% mais que a média do segmento. Muito bem, pessoal, item 4, a quarta premissa que sustenta tudo que a Paz está trazendo aqui, foco no cliente. Vocês viram na apresentação do Rafael que foco no cliente é um dos nossos... Ai, graças a Deus, uma voz feminina salvou. Ai, vou perguntar de novo. Foco no cliente é um dos nossos... Boa, é um dos nossos valores. Ele não é uma frase de efeito, bonitinho, um quadrinho na parede. É um dos nossos valores e ele está diretamente relacionado à experiência, atendimento, a tudo que a gente falou. Mas é mais que isso. Se eu disser que a minha empresa tem foco no cliente, não é necessariamente só que ela atende bem. Tem outros elementos ainda mais fortes. Se a minha empresa tem foco no cliente, certamente da tia da faxina ao presidente, todo mundo entende o seu papel na busca de satisfação do cliente. É um negócio espraiado, disseminado, que não está ali centralizado em marketing e vendas. Foco no cliente é cultura. Uma cultura que olha para o cliente sob todos os aspectos. Uma cultura que avalia o tempo inteiro. O que o cliente diria? Como ele se sentiria? Como ele avaliaria essa nossa decisão, essa nossa ideia, essa nossa mudança? Foco no cliente, pessoal, além de ser um dos valores de vocês, é muito importante a gente lembrar que é o tempo inteiro, a minha área, independente de qual seja, buscando como gerar conveniência, menor esforço, satisfação, como marcar, como fazer a diferença, como facilitar e não o contrário. Se alguém liga para a minha área e eu não sou o responsável pela solução e eu tenho foco no cliente, eu não despacho. Desculpa. Eu encaminho, é diferente. Como é que é? Senhor? O quê? É cliente? Olha, não sou eu que resolvo, em outra área eu vou lhe encaminhar. Você vai falar com o nosso amigo lá, William, ele certamente vai lhe dar toda a atenção. Encaminhar é diferente de, não é comigo. Despacha. E isso pode ser na relação loja 0800, PAP, ou com relação a qualquer uma das áreas aqui presentes. Se a gente busca de fato o foco no cliente, esse conjunto de sentimentos, manifestações tem que ser levado em consideração. É sempre importante a gente entender que não é só sobre desenhar processos, mas sobre se botar no lugar do cliente, entender o tipo de sentimento que ele tem em cada etapa dessa jornada. É muito mais sobre a questão relacional, emocional, do que simplesmente SLA e soluções rápidas. Eu preciso o tempo inteiro entender sobre a ótica dele. Eu trouxe aqui um case que eu gosto sempre de ilustrar,
E o Rafa chegou a falar da Amazon, então acho que cabe. Por que eu trago o case da Amazon, ou mais exatamente, o que pensa o Jeff Bezos? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. A Amazon, primeiro, buscou excelência operacional, o que é tão importante quanto, né? Se eu tenho que entregar produtos no prazo no mundo inteiro, eu preciso de excelência operacional, muito mais do que cortesia ou coisa do gênero. Muito bem, vocês sabem que essa empresa, essa multinacional que começou numa garagem de casa, hoje ela tem no Brasil pelo menos 18 mil colaboradores. Só de robô são 700 mil, é muita coisa. E eu adoro assistir entrevistas, podcasts, referências do Jeff Bezos por conta de um elemento que eu acho muito legal. Certamente a Amazon não é perfeita, tá? A gente sempre tem que fazer esse filtro, analisar pontos positivos e negativos, mas tem um elemento que me inspira. Ele sempre diz assim, nós temos a missão de ser a empresa mais centrada no cliente da Terra. Aqui na Amazon, a gente tem verdadeira obsessão pelo cliente. Ontem o Rafael falou e é verdade, o Jeff Bezos, ele tem por hábito, de tempos em tempos, selecionar reclamações de cliente para entender no detalhe como é que foi o desenvolvimento, como é que eu reverti, quem fez, como fez, ele quer saber. Porque quando a gente se envolve diretamente com assuntos dessa natureza, a gente está criando cultura. Não é assunto só do marketing, ou da área de retenção, CX, ou seja o que for. Isso é muito interessante. E tem outra questão do Jeff Bezos que eu acho que vale a ilustração. Ele tem uma analogia que ele chama analogia da cadeira vazia. Já ouviram isso? Eu acho muito legal. Ele diz assim, aqui na minha empresa, qualquer reunião, por mais singela que seja, tem que ter uma cadeira vazia. Para quê? Pro atrasado? Não. A cadeira vazia é para que a gente olhe e pense, ele não está aqui, mas vamos imaginar que ele estivesse, o cliente? E aí, à medida que a gente toma decisões, que a gente discute, seja o que for, a gente deveria sempre, na visão dele, olhar para a cadeira vazia e se questionar. O que ele diria se a gente aumentar o preço? Se a gente não der mais esse benefício, se a gente criar esse produto, será que ele gostaria ou não? Um dia eu estava numa palestra como essa, lá na Unimed, e uma moça levantou a mão e disse assim, tá, então quando a gente se reúne para falar no aumento, né, do plano que a gente vai ter que fazer de qualquer jeito, a gente não deveria fazer? Não, isso é uma visão míope da nossa analogia aqui. O que acontece é que mesmo que eu tenha que tomar, às vezes, uma decisão um tanto antipática, eu deveria olhar para a cadeira e pensar, muito bem, como minimizar essa dor? Como me comunicar de maneira que ele não veja com tamanha frustração ou irritação essa nossa mudança? Levar em consideração o que o cliente pensa, às vezes a gente entra num ciclo vicioso de rotina, de correria, e a gente esquece. Eu gosto da cadeira vazia. Me obriga a ter esse mindset voltado ao que ele diria se estivesse aqui. Acataria a nossa decisão, a nossa ideia? Ou diria, eu vou desistir de vocês, se vocês acatarem isso? Muito bem, pessoal, a gente está agora indo para a reta final das premissas que sustentam o nosso conceito do todo mundo vende. E não poderia faltar. Por que não poderia faltar? Se eu quiser que na minha área eu tenha, de fato, vendedores o tempo inteiro com essa postura que a gente tanto deseja, eu preciso fazer da busca da excelência um hábito. O que é isso? É todo dia, principalmente através de vocês, lideranças, tentar fazer melhor aquilo que a gente já faz bem. Eu adoro gestores que têm até fama de chato, porque eles olham para a excelência no detalhe. Sabe assim, numa loja, por exemplo, alguém que, meu Deus, tem uma sujeirinha na parede. Ai, tua blusa tá amassada. Melhor pentear o cabelo. Vamos passar um batom? Gente, vamos aparecer melhor para o cliente? Ou, essa fachada me incomoda, assim, né? Tinha que estar mais limpa. Eu gosto disso. Dessa inconformidade positiva que não é alguém que só reclama, é alguém que quer melhor. Eu gosto disso. A excelência precisa ter comichão no traseiro, sabe? Então, uma coisa de, não tá bom ainda esse relatório, vamos fazer de novo. Eu acho que a gente está demorando para dar esse retorno. Vamos tentar antes. A busca da excelência é um hábito que a gente constrói, buscando ser melhor, sempre melhor que ontem, sempre, em qualquer etapa do processo. Vocês sabem muito bem aonde que vocês deveriam buscar a melhoria, em que etapa do processo, em que prestação de serviço. E é muito importante a gente ter um líder que busca excelência no dia a dia. Senão a equipe não vem. Ela acha que isso é só bonito, mas não é para mim. A busca da excelência, pessoal, é muito mais do que ter uma equipe educada, cortês e empática. A busca da excelência tem que ter padrão.
algo rotineiro, porque fazer bem feito um dia e não fazer no outro, esquece, não tem excelência. A excelência tem que ter periodicidade, ela precisa ter sequência, frequência, padrão, se não são tentativas da gente atender bem, da gente resolver o problema mais rápido. Preciso repetir aquilo que eu faço melhor para que, de fato, a gente possa reconhecer como uma prestação de serviço de excelência. E eu queria lembrar vocês, onde é que começa o movimento em busca da excelência numa empresa? Alguém sabe a resposta? Onde que começa? Olha que legal. Alguém fez assim, ó. Gostei. Olha lá. Começa dentro de casa, gente, na relação entre vocês. Eu nunca vi uma empresa que prestasse serviço de excelência para fora e que dentro as áreas se engalfinhassem, não se tratassem bem, não tivessem respeito, não tivesse preocupação com o prazo que eu te dei. Ah, quando eu posso, não. É dentro de casa que a gente começa, entende? É dentro de casa que a gente trata bem o colega da outra área, que a gente dá retorno, que a gente respeita. Não tem excelência que não passe por um treinamento diário entre vocês. Se dentro da empresa a gente não está nem aí para o cliente interno, da onde que vai surgir essa predisposição de se preocupar com o cliente externo? Não, gente. É entre vocês, é nos bastidores que a gente treina e ensaia para lá fora a gente poder realmente marcar o quanto a gente presta um serviço diferenciado e de excelência. Faz sentido para vocês? E a gente treina todo dia ou se afasta do conceito? Não deixa assim. Só pensa que é importante. Oi, querido, fala, Rafa. A gente se relaciona com muitas empresas, né? E uma coisa que a gente escuta assim, seguido. Ah, vamos marcar uma agenda. Ah, sexta eu tenho uma agenda. Ah, mas é com o interno, eu remarco. Tipo, como se a relação interna entre eles ali não fosse menos importante. Então isso aí eu acho um recado legal, porque a gente vê isso com certa frequência. E é nos sinais, até da comunicação, que a gente vê o quanto a gente dá importância para o cliente interno ou não. Queria lembrar um outro aspecto, o Rafa falou bastante, mas eu prefiro pecar por excesso. Ninguém vai ter um time que presta serviço de excelência se não começar com vocês, galera. Desculpa. É reflexo do líder, é espelho do líder. Meu líder não trata os outros com cortesia, com educação. Meu líder não se preocupa com SLA, com prazo. Meu líder acha que tudo bem a outra área, o comercial esperar. Eu vou entrar nesse modus operandi, não é algo racional, é sem querer. Não dá. É de cima para baixo. Se meu líder presta um serviço de excelência no dia a dia, dando exemplo naquilo que lhe cabe, eu tenho uma chance infinitamente maior de ter uma equipe que realmente acredita que isso vale a pena, que esse é o caminho, que é possível, e etc, e etc. Começa com vocês. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E eu queria dizer que no cliente oculto, pessoal, eu disse que ia dar pouco spoiler, a gente teve boas e más experiências, sendo bem honesta. A gente pegou uma amostragem de pelo menos 20% das lojas, tá? E a gente também fez para o 0800. Eu acredito que num determinado momento vocês vão ter acesso a esse conteúdo para saber aonde a gente tem problemas maiores, mas eu queria valorizar o copo meio cheio aqui, né? Eu queria dizer que duas lojas da nossa aplicação de metodologia do cliente oculto, nos deixaram muito felizes e satisfeitas, porque a gente viu excelência na prestação de serviço, a gente viu encantamento, a gente viu pessoas dizendo bem-vindos a MHNet. A gente viu pessoas sorridentes, passando segurança na abordagem, a gente viu um gerente participando, a gente viu o que a gente queria ver. E que é o padrão, é o jeito MHNet, é esse. No extremo oposto, sim. Não vou ficar tapando sol com a peneira. A gente teve algumas lojas onde a experiência foi extremamente frustrante. Mas por conta de uma pessoa, não de um conjunto. É um conjunto. Pode ser o telefone, alô? Opa, tô ligando para onde? Pode ser a não receptividade, o não acolhimento. Pode ser a insegurança na informação. Pode ser porque falou mal da empresa. Ai, que horror. Tem. Teve quem dissesse. Ó, tem que cuidar. Se tiver algum problema, nosso saque não funciona, né? Sabe como é que é? Meu Deus, pode desmaiar. Mas teve. O legal é que a gente viu
uma avalanche de oportunidades de melhoria em cada ponto de contato, em cada detalhe da abordagem, do acolhimento, da reversão, objeção, do fechamento, do follow. Por sinal, isso aqui eu já vou para cutucar mesmo. Não teve um cliente oculto com follow-up. Ah, mas isso é irrelevante? Não, isso é muito sério. Eu não tive um cliente oculto, mesmo quem tirou nota 10. Encantamento. Teve, gente. Teve umas pessoas que a gente ficou assim, ó, querendo revelar. Sabe assim, ó, fazer uma campanha interna, botar sei lá, um troféu. Elas representaram muito bem a empresa. Mas mesmo essas, faltou a pegada comercial. Faltou a agressividade, faltou acreditar, porque elas atenderam bem, até pediram o WhatsApp e mandaram ali um card explicativo para a pessoa não esquecer de cada plano, das características, e nunca mais falaram com esse possível cliente. Então tem vários pontos de melhoria, a gente está ligado, vai haver um movimento muito forte de construção do padrão ideal de capacitação, fiquem muito tranquilos, que a gente está olhando para isso, mas lembrando que é um ponto de contato, né? A gente viu na jornada que tem uma série de outros que precisam andar de forma conjunta, porque o que vale é a experiência completa e não só o comercial. Muito bem, indo para os finalmente, eu queria lembrar, pessoal, que quando a gente fala em excelência, e esse é o tema, tem um aspecto que eu até nem botei na tela, às vezes eu lembro de falar, às vezes não, mas eu queria lembrar aqui para vocês. Eu já conheci muita gente de área comercial ou não, que pratica excelência. Muita gente que me inspira, muita gente que eu fico lembrando daquela pessoa. Gente, quando eu estiver meia cansada, ou meio, sabe, aqueles dias que a gente não tá muito com foco, eu lembro dessas pessoas, que para mim foram exemplos ao longo dessa jornada tão, assim, cheia de oportunidades de aprendizado que a gente tem. Mas tem algo que me marca que é comum entre todos os profissionais que eu conheci que praticam excelência, independente de serem líderes ou liderados. E eu queria compartilhar isso com vocês, eu não sei se vocês já têm. O que eu vou trazer para vocês é uma palavra técnica da psicologia, não está em livro nenhum, mas eu me dou o direito de dizer que sim, esse é um ponto em comum de todos os profissionais que eu conheci que praticam excelência. Seja o líder, seja a equipe, a telefonista. Essas pessoas usam o que a psicologia chama de filtro. Filtro, galera, para vocês nunca mais esquecerem, é a tua capacidade de lidar com problema, insatisfação, tempo ruim, de insatisfação, conta para pagar, cheque especial, dor de barriga, seja o que for, Covid, e não transfere. Muitos fazem? Fazem. Mas não é muito fácil de achar. A maioria das pessoas atende bem dependendo do contexto, da vibe, da motivação ou do dia. Eu já fiz cliente oculto dando nota ruim para quem disse assim, tá, mas quando que tu veio? Quando que tu veio na loja? Eu disse assim, por quê? Não, porque se foi segunda, ninguém merece, né? Eu, oi? Não, mas se foi depois das 6, Pascale, oi? Eu disse, eu não tô entendendo. Desculpa, perdi essa aula. Se eu atendo bem, dependendo do dia, da vibe, do contexto, seja do que for, desculpa. Não tô aqui para fazer amizade, tô aqui para dar real. Tu não pratica excelência. A excelência tem sacrifício, Thaisa. A excelência é praticada por pessoas, certamente muitos dessa sala, que no dia a dia tem um monte de encrenca, problemas que a gente nem imagina. E que estão firme e forte no auge da sua maturidade, do seu profissionalismo, cumprindo o seu papel enquanto gestores, garantindo que a equipe também vai ter um bom exemplo através do líder. Gente que às vezes tu olha e diz assim, não, para... Você tá sempre sorrindo, tu não deve ter problema, hein? Vida mansa essa menina. E a pessoa pensa, mal sabe ela, querida. 3 ex-marido, 4 filhos endividados. A gente, às vezes, se dá conta que as pessoas que mais esbanjam excelência, servem, são incapazes de não te dar um bom dia. Às vezes, são as pessoas com maior nível de encrenca na vida. Eu já tive situações de ficar emocionada e até sentir vergonha, numa época que eu era meio rabugenta, mas enfim, a gente evolui e melhora, né? E eu um dia tive uma pessoa que foi uma grande inspiração, que era alguém com a vida bem cabeluda e que esbanjava sorriso, cantava até. E eu achava aquilo no início me irritava, depois eu vi que belo exemplo para eu evoluir enquanto ser humano, enquanto profissional. Senhores, não tem excelência sem filtro. Se vocês não usam filtro nem com a equipe, o que é não usar filtro com a equipe? Lembra uma das últimas palavras do Rafa aqui? Olá, galera! Não dá para falar assim, não dá para sabotar, não dá para dizer, agora vem uns projetinhos aí que só atrapalham.
Mas o que é isso? É não ter filtro. Desculpa. Eu não posso transferir para minha equipe algo que eu sei que vai ser mal interpretado e que vai me custar muito, porque isso vai impactar, sim, no quanto eles se dedicam, no quanto eles acreditam, no quanto eles vão me ajudar a praticar excelência. Filtro é condição sine qua non de sucesso para quem quer praticar excelência. Me perdoem, não tem sem sacrifício. Se vocês são do tipo que às vezes chegam para trabalhar e... Ai, meu Deus, às vezes vai no banheiro, né, gurias? Dá uma secada na lágrima... Força na peruca, bota mais maquiagem e vamos lá. E na loja, então, eu preciso ter isso. Eu preciso ter gente sempre bem. É difícil? É, pra caramba. Mas tem gente que faz. Que bom que alguns se manifestaram no Cliente Oculto e a gente pôde ver que é possível. Que bom. Bom, pessoal, indo para os nossos finales, né? A gente construiu um conteúdo que a gente entendeu que tinha coerência com a pauta principal, que é o nosso planejamento estratégico, mas a gente queria não deixar de reforçar junto a vocês a importância de ter esse conceito do todo mundo vende presente, genuinamente presente no dia a dia, em cada área. A gente não vai conseguir chegar no resultado só dependendo de área comercial ou marketing, isso espero que esteja evidente e claro. É um conjunto, é uma força-tarefa com vendedores em tudo que é área, eu não tenho dúvida disso, a gente já teve a oportunidade de passar por desafios como esse em outras empresas e isso foi determinante para alcançar o resultado. Para finalizar, eu queria uma historinha e uma frase, que para mim faz diferença e eu queria compartilhar com vocês. Essa historinha é muito rápida, eu não queria deixar de falar pelo seguinte, Dimara. Eu tive a oportunidade na minha vida de fazer muitos cursos com a Disney. Eu tinha que fazer, eu vou falar de excelência, eu preciso ir lá, né, na raiz. A Disney tem o seu jeito Disney de encantar e eles disseminam para o mundo inteiro. Uns se inspiram, outros acham que, isso é a Disney, né? Isso aqui é uma empresa que não é um parque aquático. Não é um parque aquático, Leão. Não é um parque de diversões. Tem que cuidar, né? A gente precisa ter maturidade para entender o que essas histórias reais de quem pratica excelência têm a nos ensinar. Então vem comigo. Chegou um momento nesses treinamentos em que a Disney me ensinou a diferença entre papel e função. Para mim fez muita diferença quando eu aprendi e queria compartilhar com vocês, talvez faça sentido para vocês também enquanto líderes. Em certo momento de um treinamento, a gente teve a oportunidade de estar numa sala ainda mais cheia que essa. 200 pessoas recém-contratados. Era como se fosse a integração da Disney naquele momento. E a gente ficava lá no cantinho, né, sem poder interferir, mas a gente tinha pago por aquele curso, a gente podia assistir de camarote. Bom, num determinado momento, um instrutor com vozeirão chegava no meio, assim, do palco, tudo teatro, mas tudo bem. Ele pegava e dizia assim, pessoal, onde estão, por favor, o pessoal da limpeza? Onde está o pessoal contratado para a venda de ingresso? O pessoal para dar informação? E aqueles que foram contratados para serem recreacionistas das crianças? Onde estão? Esses não eram contratados para usar fantasia de nenhum dos personagens da Disney. Ali não tinha Mickey, Minnie, Branca de Neve, mas tinha outro tipo de artista, que a gente respeita muito. Artista sem máscara, como vocês e suas equipes. Pois esse instrutor, eu me arrepio de lembrar, disse assim num determinado momento. Pessoal da limpeza, onde estão? Aqui. Você. Ele dizia, você. Qual é o teu papel aqui na Disney? E aí alguém mais corajoso estufava o peito e dizia, é deixar tudo limpo e brilhando sem papel no chão. Errado. E assim ele ia fazendo, eu ia me tremendo, achando, ele vai demitir todo mundo, cara. Aí ele dizia, onde está o pessoal contratado para a venda de ingresso? Aqui. E aí apontava, você. Qual o teu papel aqui na Disney? É vender ingresso com rapidez, agilidade, não deixar formar fila e não errar no troco. Errado! E assim ele ia, levantando o tom de voz ainda mais. Eu me escondia com medo que ele me chamasse por algum motivo. Não me chamou, graças a Deus. Depois de seguir essa sequência, tudo teatro, mas para dar o impacto necessário na plateia, ele dizia, pessoal, como é que pode? Vocês estão ao fim de uma semana de treinamento. Vocês começam amanhã. E vocês não entenderam ainda a diferença entre papel e função, gente. Ele dizia, por favor, não precisa fazer, todo mundo de pé. Ele dizia, por favor, repitam comigo em alto e bom tom. O nosso papel é fazer gente feliz, fazer gente feliz, fazer gente feliz. E aquilo ecoava de tal maneira que eu junto falava e me mexia, fazer gente feliz. Se precisasse eu dançava, porque a gente entrava naquela energia de acreditar
E aí ele dizia, as respostas de vocês não falam de papel, falam de função. Função é operacional, é rotineiro. Função não motiva ninguém. Qual que é a tua função? É mandar e-mail, fazer reunião, fazer entrevista, eu tenho que preencher orçamento, eu tenho que fazer a viabilidade do negócio lá, eu tenho que... Cara, função ocupa o nosso tempo demasiadamente, eu sei. Mas a função não é o que me motiva a ser um profissional diferenciado e ter uma equipe onde todo mundo vende. Não. O que me motiva e que faz eu tirar força, não sei de onde, no dia a dia, cada um de vocês, eu não estou falando só de mim, é a gente ter consciência e clareza de qual é o nosso papel. Ele é tão maior, tão mais relevante do que a função, galera. E eu digo isso até para a tia da faxina, tá? Que imagina para lideranças como vocês. Se eu não entendo o papel, eu não faço com amor, eu não faço com dedicação. E na primeira dificuldade, no primeiro problema, eu já acho que, ai, que saco, né? Eu nem fui paga para isso. Ih, já começa a reatividade, aí a excelência, ó, dá a Deus. Galera, será que vocês sabem qual é o papel de vocês na Meganet? Será? Ai, eu espero que sim, Patrick, senão vai ser complicado. Será que eu tenho clareza? Eu não vou ficar perguntando um a um, eu só quero que vocês pensem. Qual é o meu papel enquanto líder na Meganet? Será que o meu papel é desenvolver pessoas? Será que meu papel é fazer essa empresa chegar nos 800 milhões? Porque o Patrick falou e ele conta comigo, eu não sei. Talvez o meu papel seja conduzir a minha equipe ao resultado, talvez o meu papel seja montar um time de vendedores, eu não sei. Mas tem que ter clareza. Se eu não tiver clareza do papel, se eu ficar nessa seara de rotina, operação, função, desculpa, eu não sei de onde dizer para tirar motivação. É complicado. A rotina de todo mundo é pesada, sempre mais pesada do que a gente gostaria. Qual é o teu papel num momento em que a empresa parou, trouxe vocês e lançou um desafio exponencial? 5 objetivos, cara, para a gente construir junto o resultado daqui 2 anos, né? Diz o Rafa. Qual é o teu papel? É garantir que cada objetivo seja cumprido e o planejamento estratégico não seja só uma ideia, algo que vai ser engavetado, talvez seja esse o papel. Eu queria lembrar, porque as pessoas às vezes me olham nas empresas por onde eu passo e dizem assim, é paz, mas assim, não é fácil. E se tu souber? Ah, Pascal. Um monte de gente me usa para desabafar e eu acho legal, mostra que as pessoas confiam em mim. E aí quando começa, se tu tivesse aqui, te contar umas. Eu escuto, porque a gente pratica escutativa, mas tem algo que eu acredito que eu acho que sela esse nosso final. Galera, não tem empresa perfeita, acho que vocês já descobriram, né? Eu já passei por várias, eu nunca encontrei. Se vocês encontrarem, me avisa. Eu mando meu currículo, sério. Eu largo a GTM e vou para lá. Porque se tiver, né, me avisa, cara. Eu nunca conhecia. Eu queria lembrar que cada um de vocês um dia foi contratado porque alguém acreditou em vocês, cara. Confiou em vocês. Alguém entregou, ó, tá aqui ó, o crachá, tá aqui a camisa do time, cara. A gente cria uma expectativa enorme quando a gente contrata as pessoas. E eu, pelo menos, penso assim, eu tenho que honrar a camisa, cara. Alguém confiou em mim. Alguém me contratou esperando que eu faça o meu melhor cada dia e que eu ajude essa empresa a ir mais longe e cumprir seus objetivos. Como é que eu vou frustrar? Às vezes não é nem frustrar quem me contratou, mas a mim mesmo, a minha família, as pessoas que se importam. Galera, eu honro a camisa da empresa que eu tô pelo tempo que eu achar que devo. Ninguém tem que ficar aqui a vida toda. Tem gente que vai ficar na Meganet 1 ano, 3, 5, 10, eu não sei. É a jornada profissional de vocês. Mas de verdade, se enquanto tu estás aqui, tu faz o teu melhor, cara, além de valer mais a pena e do clima ficar bem mais leve, lá na frente a recompensa vem. Porque a gente segue a nossa jornada profissional e como a gente marcou positivamente aqui, a gente deixa saudade. Diferente daqueles que quando sai a gente diz, graças a Deus, já vai tarde. Não sejam esses. Sejam aqueles que quando a gente segue a nossa jornada profissional, seja ela qual for, que a gente marcou tanto que a gente deixou saudades. E o pessoal do RH, o pessoal do HO sabe.
o valor que tem uma referência, cara. O valor que tem tu ligar e perguntar, me diz uma coisa, eu tô aqui com o William Henrique. William Henrique Alves? Sim, contrata. Esse cara deixou saudade, fez muita diferença na minha empresa. Como diria a Mastercard, uma boa referência genuína não tem preço, cara. Vale mais do que 1000 pós-graduações e tal. É você sendo você no dia a dia e fazendo a diferença na vida da tua equipe, da empresa. E dá mais vontade, né? A gente se motiva com isso. É muito melhor, pelo tempo que vocês acharem. Mas o Rafa fala muito de futebol, né? A gente, quando tem uma trajetória na empresa, eu sempre digo, cara, te entregaram o nosso manto. Entra para marcar gol, porque entrar no jogo para marcar gol contra, meu, é melhor trocar de time. É melhor para todo mundo, entendeu? Não faz sentido. É auto-engano. Não é legal. E para finalizar, eu disse que eu tinha uma frase, né? Eu tenho uma frase que eu carrego para minha vida e ela tem tudo a ver com execução comercial e tudo a ver com momentos de planejamento estratégico, galera. Disciplina. Se vocês contarem com motivação para colocar o planejamento estratégico em prática, alcançar os objetivos, as métricas e chegar nos 800 milhões, sinto dizer que bem provavelmente logo ali a gente já vai amarelar. Não conta com motivação. Lá na tela tem essa frase que eu carrego para minha vida e eu espero que faça sentido para vocês. A disciplina te leva a lugares onde a motivação não chega, galera. Execução daquilo que nos cabe, fruto de um planejamento estratégico, é disciplina. Se tiver motivação, que ótimo, a gente é mais feliz. Mas se não tiver, e a gente, por forte em disciplina, vai acontecer. Eu não tenho dúvida. Tudo que a gente espera de vocês é que vocês honrem a camisa, que cada um faça melhor aquilo que já faz bem feito. A gente sabe que vocês são muito bons no que vocês fazem, mas sempre tem espaço de melhoria. É isso que a gente espera. E a gente trouxe aqui um conteúdo tentando levar insights, provocações, reflexões para que faça sentido. Vou ficar na torcida, que da porta para fora, que vocês levem algum aprendizado, algum insight para aplicar junto à equipe e já gerar um resultado para melhor a partir de amanhã, gente. Hoje não é sexta nem sábado, né? Eu tô meio perdida. Não, então já dá a partir de amanhã. Ou hoje, né? Eu não sei. Muito obrigada, beijo no coração de vocês e um excelente 2025, 26, 27, onde eu não tenho dúvida, a gente vai botar para rodar e chegar nos objetivos que vocês receberam hoje. Obrigada, galera. Muito bom, muito bom. Obrigada. Agradecemos a Pascale e aproveito para chamar o Patrick, que ele gostaria de dar mais uma mensagem para todos nós. Não sei se consegue voltar aqui. Quem está operando o computador? Não, volta para aquele. Não sei se está nessa apresentação, aquele slide inicial nosso que tem os nossos objetivos e os valores. Obrigado, Pasquale, pela. Não falei? Tá bom. Paz, então. Obrigado, Paz. Depois do encantamento, esse é um show da Disney, né? Então, assim, técnicas de vendas apuradas, conceitos, uma receita de bolo que eu acho que não tem como dar errado, né? O encantamento do cliente, né? Então, nós estamos aqui para fazer o cliente feliz. Então, vem de encontro com o que a gente está planejando no nosso planejamento estratégico, foco total no cliente. Nós, na MHNet, já estamos mudando há alguns dias e agora com foco total. O nosso objetivo de unir forças principalmente nas áreas comercial e operação. Não tem um cabo de guerra entre as duas áreas, e sim mãos dadas. Então, a gente quer uma figura onde o comercial e a operação andem de mãos dadas para juntos encantar o cliente. Eu sei que depende de outras áreas também, do financeiro, do RH, do administrativo, tudo, mas principalmente são as duas maiores áreas que a gente tem em todas as unidades, comercial e operação, onde a gente vende, instala, dá manutenção e encanta o cliente. Esses são os nossos objetivos. E depois tem outras áreas que não estão espalhadas, que são mais centralizadas, que é principalmente a área de contact center, de sucesso do cliente, experiência do cliente, e vendas de outros produtos para a base do cliente.
Então, só para reforçar com vocês os nossos valores e os nossos objetivos. Então, os nossos valores. Agilidade. A gente tem que tirar aquele senso. O ser humano entrou agora num momento crítico, principalmente pós-pandemia, e as redes sociais, como o TikTok, que explodiram, e depois o YouTube teve que se adaptar à tecnologia do TikTok em ter vídeos extremamente curtos, vídeos de 15 segundos, 30 segundos no máximo, porque as pessoas passam a tela, ficam passando. O próprio Instagram também entrou com os vídeos curtos nos Reels. Então, esse senso de agilidade, ele tomou conta de toda a nossa vida, de tudo. Ninguém mais tem paciência. O ser humano está extremamente uma necessidade de que a gente venda rápido, que a gente instale rápido, que a gente resolva o problema rápido, resolva a cobrança, qualquer coisa. Então, virou extrema urgência. Como a Paz falou, não vou mais falar. Ficou melhor, né? O cliente, ele parece que ele vai infartar se ele está sem o serviço, e é normal. E aí a gente fala o seguinte: não, a Anatel determinou que nós temos que atender o cliente em 48 horas. O que muda? Muda o que o cliente quer, não o que a Anatel manda. O que nós achamos não muda nada. Se o cliente quiser que a gente atenda ele em meia hora e a gente não atender em meia hora, e outro atender ele em meia hora, ele vai ficar com o outro, ele vai trocar nosso. Então, se o cliente ligar para comprar em 2 locais ao mesmo tempo e o outro concorrente nosso responder e fechar a venda com ele, aí diz o seguinte: não, as vendas de sexta-feira eu olho na segunda, lá as que entram lá no meu televendas digital, na segunda-feira eu retorno para o cliente: cara, eu já comprei, o que você quer? Nem vou perder tempo, eu nem respondo. Nem, assim, nós temos que senso de agilidade, senso de confiança. Então, nós temos que ser uma empresa confiável, acima de tudo, aonde clientes, colaboradores e própria comunidade entendam que é um valor que a gente tem que ter com uma empresa de confiança. Atitude de dono, aquilo que o Rafael falou no início, que acho que vocês até devem lembrar. Atitude de dono é o que você faria na sua casa. Se fosse teu dinheiro, se fosse a tua casa, você faria isso? Isso que a gente quer, essa atitude de dono. Se sim, ok, então estamos de acordo. Orientação para resultados. Estamos entrando no planejamento estratégico, foco no cliente, foco em resultado, alta performance. Não aceitaremos um time de baixa performance. Ninguém aqui está autorizado a manter uma pessoa abaixo do seu time com baixa performance. Ninguém está autorizado. Então, a gente tem um período de contratação, maturação e aprendizado, a curva do aprendizado. Fora da curva do aprendizado, nós não vamos tolerar baixa performance. Foco no cliente, que a gente já vem falando, né, desde o início. Foco total no cliente, em satisfazer o cliente, encantar o cliente e deixar o cliente feliz. Então, é surpreender o cliente. E surpreender o cliente não é com atitudes negativas. Surpreender o cliente é positivamente. Entregar mais do que ele espera. Isso é surpreender o cliente. E desenvolver pessoas. Então, foco também no RH, vai no planejamento estratégico, ampliar tudo que já está sendo feito. Não tem aqui nada que está sendo mal feito, né? Senão a gente não seria aqui dentro dos 15 melhores do Brasil. Nós estamos aqui considerado uma empresa que chegou até onde chegou, não foi jogando errado, não foi fazendo errado. A gente fez muita coisa certa. Só que agora a gente entrou na Série A. Então agora a gente precisa jogar com os campeões dos campeões. Estamos numa rodada acima. Precisamos melhorar ainda mais. Então esse desenvolver pessoas é fundamental. É um número de CNPJ aqui. Quem trabalha na financeira, na contabilidade deve digitar todo dia isso, no RH também. Mas acima de tudo isso aí, são um monte de CPF que está aqui nessa sala, que estão agora nas lojas, que estão nas outras cidades que estão trabalhando. É um monte de CPF que faz uma empresa. Então, a empresa é feita de pessoas e isso são os valores que a gente quer enobrecer e elevar agora. Então, para que isso tudo aconteça, nós temos 5 macro objetivos. Tem vários objetivos, mas são os nossos 5 e estão em ordem de prioridade. Depois a gente vai tirar daqui, vamos ver quem souber, quem decorou eles aqui, a gente tira da tela aqui. O Rafael disse que vai pagar um almoço para quem acertar os 5. Na ordem, claro, e não pode esquecer nenhuma palavrinha.
Aumento da receita líquida e do ticket médio da base. Então, basicamente assim, resumindo esse item aqui, a gente poderia ter trocado esse item por outras palavras, mas o que a gente quer? Aumento da receita líquida, para nós, não há interesse em aumentar a quantidade de clientes. Não tem necessidade. Não é aumentar faturamento bruto, também não tem essa necessidade. Nós queremos receita líquida, porque é dinheiro no caixa que paga a conta, que paga salário, que paga investimento, que compra carro, que vocês precisam trocar frota, que compra uniforme, que compra IPIs, que paga todas as nossas contas, é receita líquida. Instituir política de recursos humanos efetiva, que vem em encontro aos valores de desenvolver pessoas. Então, as políticas de recursos humanos vêm em segundo lugar, logo após a receita líquida. Viabilizar o orçamento de EBITDA, margem de lucro maior ou igual a 46%. Essa margem de 46% aqui não foi um número que a gente inventou, tá? Isso aí basicamente o chão das empresas listadas, aí Brisanet, Unifique, Desktop, as empresas que têm informações públicas. Então a gente pegou as informações públicas, eles têm números daqui para cima. Então isso aqui seria o nosso base aqui para chegar nesse número aqui. O nosso número hoje ele é um pouquinho menor, tá? Mas muito em virtude que a gente consolidou várias empresas, estamos em uma área de atuação gigante. Nós temos muitas cidades que têm rede construída, tem aluguel de poste, aluguel de barracão, aluguel de sala e poucos clientes. Então esse número é muito impactado pelo baixo share que a gente tem em cidades grandes, cidades que a gente entrou há pouco tempo, como Sorocaba, que tem um número gigantesco de rede disponível. Isso a gente consegue melhorar. Melhorar a imagem interna e externa da empresa. Eu falo que esse item aqui, o número 4, ele tem muito a ver também com a política de recrutamento de recursos humanos, porque se a gente melhora a imagem da empresa, é mais fácil de vender, é mais fácil de contratar pessoas, é mais fácil de se reter pessoas. Então, melhorar a imagem da empresa é fundamental. E aí tem um outro passo que ficou em quinto, não que ele não seja importante, mas ele é importante, por isso que ele está aqui na ordem, nos 5 macro-objetivos. A governança é um objetivo que a gente precisa a longo prazo, a médio a longo prazo. Não seria de imediato, por isso que ela está em quinto lugar. Para a gente conseguir continuar crescendo, a gente precisa acessar recursos do mercado de capitais. Então, nosso objetivo, dentro de 3 anos, implementar esses 5 macro-objetivos, a governança faz parte dele. Nós vamos estar implementando a médio prazo. Precisamos chegar num faturamento mínimo de em torno de 800 mil hoje, para poder ter uma possibilidade, uma janela de IPO, onde a gente entra no mercado de capitais e pode acessar recursos mais baratos para poder competir com os grandes que já estão lá. Nós estamos hoje dentro das 15 maiores empresas de telecomunicações do Brasil, porém é a única empresa que não tem capital aberto e não temos acesso a recursos como as outras empresas têm. Brisa, Desktop, Unifique, Vero, Alares, Tecpar, todas que estão lá, Oi, TIM, Vivo, claro, né, que são as Big Telco lá, todas têm acesso ao mercado de capitais, então, ou tem um fundo como sócio. Tá? Então, quem não conseguiu acessar o mercado de capitais, como a Vero juntou, a Vero ela é gerida pelo fundo Vinci Partners, juntou com a Americanet, que é gerida pelo Arbor Pincus. Então, assim, são 2 fundos que juntaram. A Desktop tem o HIG, né, como um fundo. Então, todos têm acesso a dinheiro barato para investir. Nós precisamos, então, da governança para poder... Precisamos, em primeiro lugar, crescer. Se a gente não cresce, a gente não consegue ir para um IPO. Hoje, a régua do IPO aumentou um pouco. O último IPO que teve foi em 2021, que foi do Nubank. Depois não teve mais nada. Muito em virtude da economia atual, né? Insegurança do país, crise econômica. Então, tem uma janela que pode se abrir pós-eleição, então pós-eleição do ano que vem, que é a eleição do nosso presidente, pode ser que abra uma janela. Então a gente precisa estar meio que preparado. A gente já tem balanço auditado, a gente estamos entrando no 2º ano do balanço auditado. Então, se vocês não sabiam também, agora eu lembrei de falar que é uma informação bem importante. Nós estamos aí com o balanço auditado. Parabéns aí a Andréia, que trabalhou muito nisso aí. Andréia, fica em pé lá, fica em pé, Andréia, para todo mundo conhecer. Quem não conhece, a Andréia é a nossa contadora, então ela está à frente aí da contabilidade. Muito disso aqui vai fazer parte também da área dela, que é a governança. Então, são os 5 macro-objetivos. Todo mundo decorou eles?
só vai sair para o almoço, agora nós vamos desligar aqui o projetor, só vai sair para o almoço quem na porta falar os 5 macro-objetivos. Se sair também não vai ter o vale lá no restaurante, não vai ter como passar. Obrigado a todo mundo aí, obrigado pessoal, ao Rafael, ao Pereira, a Paz, Vitor, quem mais está aí da GTM? O Rogério está lá atrás, o Rodrigo. A gente trabalhou duro aqui nesse projeto, é um projeto que a gente acredita muito nele, que vai nos colocar em outro patamar. Ele está bem estruturado, está bem desenhado. Para quem está aqui a primeira vez, pode parecer tudo novidade, nós já estamos trabalhando nele já há 3 meses. De agora em diante a gente vai continuar falando sobre planejamento estratégico. A Thaisa está à frente aqui do projeto, tem um monte de atividade todos os dias, então assim, em algum momento vocês vão ser acessados e vão estar em contato com a Thaisa nos planos de execução do planejamento. Então, obrigado a todo mundo que está aqui, obrigado pela GTM, pelo trabalho elaborado conosco, acreditaram em nós também, porque também a gente fez uma busca gigantesca e escolheu, acho que a melhor empresa, até a gente falou ontem à noite em casa, a gente falou assim, a gente teve sorte de escolher uma empresa séria mesmo, que assumiram nós aqui num planejamento que vai dar certo. Então eu estou até emocionado, porque para nós agora, daqui para frente, a gente vai fazer poeira, como eu sempre digo, né? É um momento que vocês vão ver, a gente vai tomar distância, a gente vai acelerar e vamos tomar distância dos nossos concorrentes no mercado. Então, precisamos estar preparados para isso. Obrigado.